Na era das locadoras, entre algumas fitas escondidas e lançamentos mais populares, dois filmes com um serial killer no centro da história espreitavam nas sombras esperando por corajosos com capas enigmáticas e misteriosas. Enquanto filmes como O Silêncio dos Inocentes, Seven e A Cela dificilmente paravam nas prateleiras porque todo mundo queria muito alugar, tinha sempre aquela fita que muita gente pegou na mão e encarou com certa curiosidade a imagem da capa, mas ficou na dúvida se alugava ou não por ser um filme completamente desconhecido. Como por exemplo, um olhar verde apavorado acima de um farol isolado no meio do mar, ou um rosto sem vida te encarando diretamente enquanto deixa escorrer um líquido preto da boca. Pois chegou a hora de reabrir essas fitas perdidas e revisitar ou conhecer essas histórias. No vídeo de hoje, trago duas produções esquecidas com assassinos cruéis e histórias perturbadoras. Será que você já assistiu alguma delas? Já deixa um like nesse vídeo, aperta o play e vem comigo que hoje é dia de terror de locadora dos anos 90. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações porque toda semana tem conteúdo novo. Os vídeos longos têm saído às terças, que eu chamo de terças de filmes encontrados. Nas quintas eu sempre publico um short de locadora, brincando aí com a sensação de descobrir que trailer tinha em determinada fita VHS, e nos sábados às vezes eu publico um short para comentar algum lançamento do terror que eu assisti durante a semana. Bora então rebobinar até 1997, quando o primeiro filme do vídeo de hoje foi lançado. Lançado em VHS pela California Home Video, o terror The Ugly, o Maníaco, chegou com uma capa intimidadora nas prateleiras das locadoras. A história começa com a Karen, uma psicóloga que é chamada para fazer a avaliação de Simon, um assassino condenado que ataca sem um padrão específico e se auto-intitula como o Feio. E enquanto conta sua história a Karen, adentramos em sua mente para conhecer alguns eventos que o levaram àquela posição. Simon afirma que ouve vozes de visitantes. Essa é a forma que ele chama suas vítimas, visitantes. E à medida que a trama avança, a psicóloga se vê confusa entre o que acredita e o que pode ser verdade, fazendo que a desconfiança potencialize a tensão com o assassino, com quem cria aí uma inexplicável conexão. Gute Nacht, Karen. O grande destaque de The Ugly para mim é que o diretor Scott Reynolds consegue mesclar a realidade e o sobrenatural de maneira muito crua. A gente vê como as vítimas do Simon o perturbam, mas será que o que ele fala é verdade? Será que os fantasmas são reais e podem afetar o mundo dele, ou é tudo coisa da cabeça do Simon? Esse sentimento de dúvida e desconfiança vai ficando cada vez mais forte durante a história. E junto disso, The Ugly ainda tem escolhas estéticas bem interessantes. A sua fotografia majoritariamente azulada e o uso estratégico das cores azul e vermelho, seja nos figurinos ou nos espaços em que o filme acontece. Durante a entrevista com Simon, suas histórias ganham a tela com a conversa entre ele e a Karen acontecendo dentro das memórias. Nesse mundo dos flashbacks, a fotografia por vezes abandona o tom azulado e abraça o vermelho, premeditando eventos violentos. E quando a violência surge na tela, o sangue é preto. Essa escolha traz a ideia de controlar o impacto da violência na tela, demonstrando como Simon tinha essa visão desumanizada das suas vítimas, em que o sangue delas não era vermelho. How did you pick your victims? Different ways. How did you feel when you killed her? I felt free. Aos poucos, vamos presenciando de forma intercalada momentos violentos, lembranças boas que se perdem entre eventos traumáticos, e em como a relação do Simon com a mãe dele era bem problemática, muito tóxica e muito violenta também. E é muito legal como nesses flashbacks a Karen também surge ali conversando com o Simon para presenciar e tentar entender todo aquele terror que se passa na cabeça dele. Algo parecido foi feito alguns anos depois no longa A Cela de 2000, protagonizado pela Jennifer Lopez, em que as lembranças e os delírios do assassino ganham vida na tela. Mas enquanto A Cela adota um visual mais surreal e fantasioso para apresentar todo o terror que se esconde na mente do assassino do filme, através lá de uma tecnologia nova,
The Ugly opta pelo uso do flashback para rebobinar a mente do assassino num tom mais cru e direto. A temática é bem similar, né, de percorrer a mente do assassino num clima constante de pesadelo e angústia, onde entramos em suas lembranças mais íntimas. Mas a execução dos dois filmes é bem diferente. Um trabalha com um visual mais simbólico e grandioso, e o outro é mais realista e minimalista. E são dois filmes que colocam a origem da monstruosidade atrelada a um trauma de infância. A verdade é que, por mais que seja uma produção pouco lembrada do fim dos anos 90, não é impossível que The Ugly tenha aí servido de inspiração para a Sela. Até porque The Ugly teve sim uma trajetória interessante por festivais por conta de suas experimentações, desempenho do elenco e ambientação única. Scott Reynolds venceu como melhor diretor e foi indicado a melhor filme no Festival Internacional de Cinema da Catalunha lá em 97. E já no Fantasporto de 98, a Rebecca Hobbs venceu como melhor atriz e o Reynolds recebeu uma menção especial por sua estreia como diretor. Dr. Karen Schumacher wants to know what makes him tick. Why? But inside the mind of a killer People want to know. is a dangerous place to be. Dentre algumas críticas que o longa recebeu, destaco esse texto da Variety, publicado em 29 de setembro de 1997, e que conversa aí bastante com o que eu também acho do filme. Abre aspas, terror astuto e cheio de estilo do estreante roteirista e diretor neozelandês Scott Reynolds. E embora Reynolds ocasionalmente faça uso óbvio de algum dos clichês mais celebrados do gênero, ele demonstra imaginação suficiente para criar uma produção distinta no concorrido universo do terror slasher. Visualmente, o filme é interessante, com predominância da cor azul, exceto em algumas cenas-chave, quando o vermelho é usado de forma poderosa. Com certeza é um filme que merece ser mais comentado. Tem personagens excêntricos, imagens perturbadoras que ficam na mente, e é daqueles filmes que você não consegue prever para onde vai. The film critics are calling the most daring debut since Reservoir Dogs. I don't want to hurt you, Karen. The Ugly. Agora, pulando para 99, temos o slasher Farol da Morte, vindo do Reino Unido e lançado no Brasil em VHS pela Filmark Entretenimento. Lembra desse aqui? A história começa com uma embarcação em alto mar, cheio de prisioneiros em transferência para outra prisão. Acontece um acidente e a embarcação naufraga, obrigando a todos que estavam a bordo a se refugiarem em uma ilha próxima onde tem um enorme farol. Acontece que pouco antes do naufrágio, o perigoso assassino Leo Rock, que tem como padrão decapitar suas vítimas, escapou e chegou primeiro lá no farol, matando todos que estavam no local. Agora, os sobreviventes que estavam no navio vão enfrentar uma noite de terror em que terão que lutar para escapar com vida daquele local. We have a serious problem here. Part human, part demon. And part evil. Diferente de The Ugly, Farol da Morte tem uma estrutura mais convencional, com os personagens tentando escapar de um assassino, enquanto um a um deles vai sendo morto. Mas seu grande destaque fica por conta da tensão construída pelo diretor Simon Hunter, que além de mostrar mortes bem violentas na tela, também consegue dar vida a sequências carregadas de terror e ansiedade, onde a sensação do que pode acontecer deixa a gente quase sem ar, com o receio de respirar e acabar alertando o assassino de onde as pessoas estão escondidas. Duas cenas em particular são muito bem construídas nesse sentido. A de um ataque que acontece no banheiro, onde a angústia é estendida assim de maneira quase insuportável, quando uma possível vítima tenta não ser vista ou ser ouvida dentro ali de uma das cabines do banheiro. Mas quando ela é pega, a morte é apresentada pelo reflexo de uma janela. É uma cena muito bem montada e que segura nossa atenção do início ao fim. Outro momento interessante e bem perturbador é quando um homem se esconde em um pequeno barco, que logo a gente descobre que é o barco onde o assassino exibe seus troféus, ou seja, sua coleção de cabeças recém-cortadas. Tem até um momento que o sangue começa a escorrer e cai ali na boca da pessoa que está escondida, nossa. A figura do assassino também é bem marcante, sempre surgindo na tela como uma silhueta nas sombras. Sua figura é bem mais importante que seu rosto, já que a identidade dele aqui não é um segredo a ser revelado. E isso não diminui nem um pouco o impacto de quando ele está em cena, são sempre momentos bem intensos.
E no meio do caos que é instaurado nessa ilha, dois personagens se destacam e que estão aí no centro da história servindo como os protagonistas de Farol da Morte. A doutora Christy McCloud, que tem aí um passado que envolve o assassino Lil Rock, e o prisioneiro Richard Spader, vivido pelo James Purefoy, e que, ao contrário do Lil Rock, se revela um personagem misterioso e ambíguo, no sentido de a gente não saber exatamente se pode ou não confiar nele. O Lil Rock a gente já sabe que é aquele assassino impiedoso, mas o Spader é um prisioneiro que ali desde o começo a gente já se apega, porque ele tem ali um outro lado. A gente não sabe exatamente qual foi o crime dele, se ele fez muita coisa errada na vida, mas o que a gente conhece dele durante o filme faz a gente se apegar, ainda que tenha alguns momentos de desconfiança ali durante a história. Aos poucos ele se torna aí esse anti-herói que assume o controle da jornada rumo a derrotar o real vilão, que é o Lil Rock. Em um terceiro ato aí igualmente exagerado e divertido, tem uma cena que um personagem é segurado pelos cabelos para não cair do alto do farol. Meu Deus, que agonia. Pra quem curte os slashers adolescentes dos anos 90, esse é um filme legal pra descobrir porque é um slasher mais adulto e bem mais violento. Um tempo atrás, inclusive, eu fiz um vídeo sobre o terror Mórbido Silêncio de 98, e é um filme que se encaixa perfeitamente com os vídeos da lista de hoje, com seus assassinos sinistros. Já fica aqui como conteúdo complementar pra você conhecer ou revisitar mais esse terror dos anos 90. Quem sabe aí fazer uma sessão tripla com The Ugly, Mórbido Silêncio e Farol da Morte, 3 filmes de terror aí dos anos 90. Mas e aí, você lembrava de The Ugly e Farol da Morte? Esbarrou nessas fitas ou lembra das capas quando esses filmes chegaram nas locadoras? Me conta nos comentários e eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Deixa o seu like, deixa o seu hype também, confere se está inscrito para não perder nenhum conteúdo e a gente se encontra na próxima terça de Filmes Encontrados. Até lá!